Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso Educast uma psicóloga e professora, a Cássia Cristina. Nós vamos falar de um assunto hoje que assim, ele traz muito problema quando ele não é combatido, que é o bullying. Nós vamos entender um pouco mais o que é esse bullying, o que causa na vida das pessoas. Cássia, obrigado por estar aqui com a gente, para a gente falar de um assunto tão sério e que pode causar grandes problemas na vida das pessoas e de famílias. Obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer, né? Eu agradeço o convite e acredito que seja um tema aí de bastante relevância, né, social. Nós precisamos falar, até porque falar é entender para poder prevenir e combater, né? O bullying, ele é um tipo de violência aí, recorrente e intencional, que ocorre em forma de agressão, de humilhação, né, de perseguição e que muitas vezes pode causar aí muitos danos, né, na vida dos nossos jovens. Às vezes, assim, uma brincadeira que é muito comum e que vai sendo muito rotineira, pode ser considerado um grande problema, né? É, porque é uma brincadeira de mau gosto, né? E a gente fala muito que quando o outro sofre, deixa de ser brincadeira, né? Agora, Cássia, quais são os primeiros impactos na vida da pessoa que é vítima? Bom, o bullying, ele causa muitos impactos ali, tanto na saúde mental quanto na saúde física, né? Então, ele é muito intenso e ele mina muito a autoestima dos jovens, dos adolescentes. Então, a gente tem consequências físicas, né? Que nós, na psicologia, chamamos de psicossomáticas, que são dores no estômago, dores de cabeça frequentes, sem uma causa de certo, assim, isolada, mas que, de certa forma, ela vem para mostrar que algo de errado está acontecendo, né? Temos as consequências psicológicas, que é a ansiedade, depressão, baixa autoestima, né, a fobia social, que muitas vezes faz com que esses jovens silenciem e sofram ali e passa imperceptível para os pais, né? E as consequências cognitivas, né? Que é a baixa atenção, falta de concentração, baixa no aprendizado, que afeta diretamente ali o desempenho escolar, né? E o desinteresse pela escola começa a surgir. Então, essas consequências, tanto físicas, quanto psicológicas, quanto cognitivas, elas trazem aí um impacto grande no desempenho escolar, né, dos nossos jovens. Cássia, quando esse problema ele não é combatido logo de início, pode trazer algo que às vezes é irreversível na vida da pessoa? Como que é esse processo? Sim, porque o bullying, né, como a gente disse no início, ele não é só uma brincadeira de mau gosto. Ele é uma situação que afeta ali de forma intensa, né, a vida dos nossos jovens. Então, se ele não for combatido no início de uma forma precoce, se não tiver uma rede de apoio ali bem estabelecida, né, e cuidados com a saúde mental, ele pode sim ficar irreversível, né? E dentro dessas consequências, a gente tem a baixa autoestima, a insegurança, os transtornos mentais, né, como eu já mencionei, que é a ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, depressão e até em casos mais extremos, risco aí de suicídio, né? Então, afeta muito a vida até quando adulto, porque traz a questão aí de dificuldade de aprendizagem e dificuldades depois na vida profissional, né? Dificuldade de relacionamentos, às vezes buscas por, né, questões ali de automutilação, de uso de substâncias, de atitudes um pouco ali de risco para tentar combater esse sofrimento que ele é muito intenso ali, pessoal, né, de cada um. Bom, pesquisas mostram que a grande parte do bullying acontece dentro de escola, mas também fora, né? Adultos também são muito vítimas, é importante ter esse cuidado. Sim, porque os apelidos, as brincadeiras, né? O que hoje a sociedade chama muito de mimimi, né? Mas eu sempre falo nas minhas palestras que a gente nunca mede, né, a dor do outro pela nossa régua. Então, aquilo que para mim pode ser uma brincadeira, aquilo que para mim pode ser uma coisa que passa brandamente, para o outro pode ser um gatilho, né? Porque a gente não sabe de qual sociedade aquele outro veio, qual que é o histórico familiar, qual que é a história de vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao falar com o outro nesse sentido de brincadeira. Por quê? Porque isso pode causar nele um sofrimento que pra gente não é mensurável, né? Então, o que é gatilho para mim pode não ser gatilho pro outro, e o que é pro outro pode não ser para mim. Então, é respeitar mesmo o limite do outro, respeitar o espaço, ver quando essa brincadeira, ela torna em dor. Então, se tá causando dor, não é brincadeira mais, né? Já traz um desconforto, já traz uma falta de respeito aí. E quando, assim, observar que uma criança, por exemplo, ela está sendo vítima, que às vezes a criança, dependendo dela,
tem mais a dificuldade de expressar o que está sentindo, de expressar o que está acontecendo. Como perceber, pais e até mesmo a escola, a sociedade no todo? Sim, então a gente tem que levar muito em consideração, né, a mudança de comportamento repentina. Então a criança ela sempre apresentou um comportamento e começa a ter essas mudanças, ficar mais triste, com irritabilidade, né, ter um isolamento social, que é fugir, né, de ir para a escola, ter medo de ir para a escola, ficar isolada, sem muitos amigos. Às vezes também a gente ter muito atento na própria escola, né, a criança fica esquiva de ir ao banheiro, de ir para o recreio, de às vezes se aproximar de um grupo de colegas. Então, são sinais que demonstram que algo de errado está acontecendo ali, né? O desempenho escolar, né? Isso é muito importante, porque é um impacto muito grande ali que o desempenho escolar ele começa a ficar baixo, a criança começa a ter déficit ali na aprendizagem. Então, tudo isso faz com que nos chame uma alerta de está acontecendo alguma coisa, né? Precisamos rever alguma coisa ali. Então, alterações no sono, alteração no apetite. Eu tenho alguns dados aqui, né, como comentários negativos de si mesmo, relutância em falar sobre a escola, né, às vezes os pais tentam conversar e os adolescentes fogem daquele assunto ali, então investigar, ter uma conversa aberta mesmo com o filho, né, ver o que está acontecendo, ter observação. Eu falo que hoje os jovens ficam muito no quarto, né, muitos jogos online, muita socialização através de mídias sociais, então tá atento, né, de monitorar o que seu filho está fazendo, né, com quem que ele está conversando, o que tem acontecido ali, e outra, né, uma coisa muito importante para a gente observar também é os pertences escolares, porque muitas vezes ou a criança chega em casa e o adolescente com a roupa rasgada, com os pertences ali quebrados, às vezes até o próprio dinheiro some, então tudo, né, tem sinais, ficar atento nesses sinais mesmo do próprio comportamento desse jovem, que muda, né, então se há algo que incomoda, há mudança repentina ali no comportamento, então é a nossa primeira alerta aí. Bom, como você diz aí, os jovens hoje estão muito no celular e ali também acontece o bullying. É importante ficar atento. Sim. Não é só fisicamente ou pessoalmente que acontece. Sim, né? Que é o que a gente chama de cyberbullying, né? Que é essas agressões e humilhações através de mídias sociais, né? Pode ser por mensagens, por jogos online, né? A gente percebe que é um pouco mais difícil identificar, porque muitas vezes há perfis falsos, né? Que eles criam para poder praticar esse crime, né? Porque o cyberbullying, assim como o bullying, é um crime, né? Com uma lei que rege hoje para o combate a esse crime. Então, é monitorar mesmo tudo o que o seu filho faz nas redes sociais, não achar que tudo é nocivo, porque muitas vezes não é, muitas vezes o mal está assim escondido atrás daquelas telas, né? Então é preciso ali denunciar as plataformas, ter print das coisas e em casos mais extremos até fazer boletim de ocorrência mesmo. Bom, é importante então que hoje a gente vive nessa corre do dia a dia. Isso tem dificuldade até para perceber que às vezes o filho ou alguém próximo está sofrendo bullying? Sim. Porque muitas vezes, né, o que a gente tem notado? O celular, ele tem sido uma forma de distração, uma forma de suprir algo, né? Muitas vezes, vamos pensar numa criança que está fazendo muita bagunça, que às vezes está agitada, o que os pais tendem a fazer ali naquele momento, né? Entregar o celular e tem-se a impressão que a criança fica calma, fica tranquila, e muitas vezes a gente fica no celular, até nós adultos mesmo, e o tempo passa muito rápido. Então, os pais têm dificuldade de monitorar até esse tempo e o que está acontecendo ali atrás das redes, né? Pela correria, pela falta de tempo. Então, é uma coisa que a gente tem que voltar à reflexão da nossa responsabilidade, né? Para com os nossos filhos, os nossos jovens, porque embora, né, hoje eles tenham muita informação, eles precisam desse direcionamento, né? Então, nós, pais, com mais maturidade, com mais história de vida, precisamos direcionar, sim, os nossos jovens, as nossas crianças e estar atento aí, né, o que eles estão acessando. Bom, nós pais percebemos que o meu filho está passando por esse problema do bullying. O que fazer? Procurar qual orientação? Sim, então, né, a primeira questão aí é observar o seu filho, né? Converse com o seu filho, tenha uma conversa ali aberta com ele, crie um ambiente acolhedor, né? Faça perguntas sem julgamento, né? Mesmo quando pode ser que ele esteja sendo vítima ou pode ser que ele seja o agressor. Então, é possível, né? É necessário buscar essa questão, o porquê, o motivo. Então, o primeiro passo é criar um ambiente para que seu filho tenha
a possibilidade de falar com você, né, de perguntar para você. Então, observar o comportamento dele, né, se há mudanças repentinas ali, de humor, de desempenho escolar, de autoestima, de sempre estar rebaixando as falas sobre si mesmo. Conversar com os professores e outros pais, porque esse acesso à escola ele é muito importante para você averiguar, é isso mesmo que está acontecendo, qual que é o contexto, e aí a escola tem uma possibilidade de também estar atenta ao que o filho vem relatando, né? Então a gente precisa sempre, e o que a gente pode fazer, né? Não, detectou, percebi que o meu filho tá mesmo sofrendo bullying, o que eu faço para ele agora, né? Então aqui a gente tem uma legislação, né, que eu até anotei aqui, que é a Lei 13.185 de 2015, que regulamenta. Então, se ela regulamenta a partir de uma legislação, a gente tem passos a seguir, tanto a escola quanto a sociedade, né? Então a gente precisa não ignorar os sinais. Então, se o seu filho ele fala sobre bullying ou qualquer ponto ali que traz sobre o bullying, você precisa estar atento a esses sinais. Não pode ignorar, porque muitas vezes a gente ignora, acha que foi uma brincadeira, que isso vai passar, que infância é assim mesmo, que escola é assim mesmo, só que você não sabe a intensidade que o seu filho pode estar, né, sentindo aquela brincadeira, que para ele pode estar sendo de uma questão de mau gosto. Então a gente precisa conversar com o nosso filho, né? Abrir o espaço para que ele fale, fale ali das angústias dele, do que vem incomodando. A gente precisa conversar com a escola, né? A escola era o primeiro passo e o passo mais crucial para a gente combater o bullying. Então a gente precisa conversar com a escola e pedir à escola protocolo contra esse bullying, né? Saber dos nossos direitos, que é qual legislação que rege aquela escola, qual legislação rege aquele município, né, do qual a escola faz parte, anotar todos os dados, né, onde aconteceu, como aconteceu, né, com quem aconteceu, quais foram as pessoas que estavam envolvidas. Então, dar voz para os nossos jovens também e para a nossa escola, né? E informar sobre, né, essa questão do cyberbullying, de ter o máximo de informação que a gente puder. Print, gravação de vídeos e, mais uma vez, como eu disse, né, denunciar as plataformas online e, em casos extremos, até fazer boletim de ocorrência. Porque se a gente, né, no caso ali, unir escola, sociedade e pais, a gente tem uma tendência maior a conseguir combater. Então, né, o primeiro passo aí, estar atento à escola. Então, eu direciono muito para os pais, o que acontece muito, com muita frequência, às vezes num momento de desespero, num momento de raiva, de vingança, né, que a gente nunca deve direcionar esse diálogo para as crianças, os adolescentes e os pais. A gente tem que primeiro ir na escola, porque às vezes, né, no relato da criança, os pais já querem ir direto atrás daquela criança que fez, ou dos pais daquela criança. Então a gente não pode ultrapassar certos limites ali, né? O nosso primeiro contato ele tem que ser com a escola, porque senão isso pode agravar muita situação, né? Então pais, né, que escutam o relato dos filhos, que o coleguinha fulano de tal fez algo, né? Ao invés de falar com o coleguinha, vá na escola, né? Não fale com o coleguinha, nem com os pais desse coleguinha, antes de ter um diálogo com a escola para ver de fato o que está acontecendo ali. Bom, isso é muito importante. O sistema de ensino-aprendiz é sempre um grande exemplo nessa conscientização de combate ao bullying. Estamos aí mês de abril e ainda se estende por maio, realizando diversas ações voltadas para esse combate. É importante, fundamental, a escola trabalhar com seus alunos essa questão do bullying, do combater mesmo. Sim, é muito importante, né? A gente fala que a escola ela é a porta de entrada para que a gente possa, né, além de aprender sobre o tema, também intervir, escutar, acolher esse jovem, né? Embora o bullying ele acontece também muito em outras situações, ele acontece muito na escola, né? Às vezes não necessariamente na sala de aula, que tem uma monitoria de um professor direto ali, mas durante os intervalos, nos banheiros, né? Por isso que é importante essa questão do monitor nos corredores, para estar sempre atento ao que acontece. Então, a possibilidade de trabalhar isso na escola é para além do aprendizado do tema, né? É intervir, é acolher, é trazer essa criança para perto, porque quando a gente entende do assunto, a gente tem mais facilidade em identificar que aquilo está acontecendo com a gente, que aquilo de fato não está correto. Então, a escola é um lugar assim primordial, porque nós precisamos nos conscientizar que o bullying é uma coisa séria, né? Mais que uma brincadeira de mau gosto.
abuso pode trazer consequências aí invisíveis para a vida dos nossos jovens e adolescentes, principalmente quando acontece nessa etapa, que é a etapa do desenvolvimento ali emocional, do desenvolvimento humano. Então, se a gente não tiver um olhar atento, uma rede de apoio ali bem direcionada e cuidados com a saúde mental, isso pode acarretar, né, de uma forma ali depois, tanto de negligência e tanto de alterar mesmo o comportamento enquanto adultos, né? Então, uma coisa que eu falo muito, né, que eu quero deixar para os pais, é que às vezes a omissão também é o erro, né? Se a gente vê que aquilo está acontecendo e a gente finge não ver, a gente também está errando. Então, a gente precisa conscientizar os nossos filhos, né? Outro dia, em uma intervenção na sala de aula, um aluno traz para mim uma pergunta, a gente trabalhando sobre esse tema, e aí ele direciona para mim, mas o que a escola faz, né? E aí eu explico para aquele aluno que a escola somos nós, né? A partir do momento que a conscientização ela parte de nós, todos nós juntos conseguimos conscientizar. Então, se a gente está presenciando um erro ali, uma coisa que a gente sabe que é errado, a gente também tem que pronunciar para que aquilo acabe. Então, né, a omissão também é um erro. Então, a gente tem que conscientizar os nossos filhos do que é certo e do que é errado. Porque se a gente unir ali a escola, a família e os pais, com certeza a gente vai ter mais oportunidade de proteger os nossos jovens. Bom, Cássia, o assunto ele é amplo, nós já estamos chegando ao finalzinho aí do nosso EduCast, né? Como você, suas últimas palavras, essa união de família, escola, sociedade, ela é importante nesse combate para uma sociedade mais tranquila, para pessoas com mais felicidade, mais alegres nesse mundo que nós estamos vivendo hoje do corre-corre. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, falar de um assunto que é de extrema importância e que está muito presente aí na sociedade. Sim, por nada, né? Eu só queria deixar aí uma última mensagem, né? Que a gente precisa trabalhar nos nossos jovens, né? Nas nossas crianças, desde pequenininha, a questão da empatia e do respeito às diferenças, né? Isso é primordial para o combate ao bullying, porque uma vez que a gente se coloca no lugar do outro, olhando para ele através da história dele, a gente consegue sim exercer uma empatia e respeitar as diferenças, que isso faz com que a gente tenha uma sociedade mais inclusa e com certeza a gente vai estar aí, né, no trabalho de formiguinha combatendo o bullying. Bom, nós vamos ficando por aqui e é claro, não podemos deixar de encerrar hoje pedindo para você observar quem está no seu entorno ali, seja na sua casa, seja na sociedade, seja na escola, qualquer lugar que você esteja, de repente quem está do seu lado está sofrendo bullying e você não percebe. Então vamos ficar mais atentos, todos juntos em prol da felicidade daqueles que estão ao nosso redor.